nós já tínhamos falado na semana passada o que é que são. Eu vou aqui colocar um exemplo. Temos um grafo ABC, onde tenho, por exemplo, estes arcos. Quantos componentes fortemente ligados tenho? Simão está a dizer 1. Não tem razão. Afonso está a dizer 3 e tem razão. Okay? Porque um componente fortemente ligado é um conjunto de nós onde cada nó é atingível do outro e ao contrário. Aqui A consegue atingir C, mas C não consegue atingir A. E nesse caso, tenho 3 componentes fortemente ligados. Também existe um conceito de weakly connected components, mas não vou aqui falar nessa cadeira. Mas basicamente aqui isto seria um weakly connected. Mas ok, agora estamos a falar de strongly connected components e isto é um grafo com 3 componentes fortemente ligados, porque pronto, não consigo voltar. Mais um exemplo. Vou outra vez ficar com ABC e coloco aqui mais um arco. Quantos componentes fortemente ligados tenho agora? Estou aqui a ver várias sugestões. Pronto, o Afonso está a dizer bem. Temos 2 componentes fortemente ligados. BC, obviamente, ficam no mesmo componente, porque consigo chegar do C para B e ao contrário, de B a C. Então é óbvio que B e C é um componente. Mas A não fica dentro desse componente porque já não consigo chegar do B para A. Tem que sempre existir um caminho em ambos sentidos. Ok? Vou só aqui sublinhar. No primeiro caso, tivemos 3 componentes, onde cada nó ficou dentro de um componente. Aqui, B e C já ficam dentro do mesmo componente, mas A ainda continua à parte. Então, nesse exemplo, temos o número de componentes é 2, porque temos A, está sozinho, e B, C, à parte. Ok, mais um exemplo. Faço B, C, D. Ainda faço F. Agora, acho que já agora toda a gente acertou. Temos AF, que é um componente, e BCD é outro.
Reparem que se eu adicionar aqui, por exemplo, um G, outra vez, G fica sozinho porque não consigo voltar. Então, assim, aqui o G ficaria separado. Mas basta, por exemplo, colocar um arco do B para F e já a FCDB ficariam no mesmo componente. Mas neste momento não temos como voltar do componente CDB para A ou F, tanto faz. Okay? Então, uma coisa para se lembrar, cada nó sempre pertence exatamente a um componente fortemente ligado. Okay? Mesmo se fosse totalmente isolado, mesmo se for totalmente isolado, fica dentro de um componente com um nó. Dúvidas? Eu, pronto, só queria dar aqui um pequeno exemplo onde que pode ser útil usar componentes fortemente ligados. Isso não faz parte de cadeira, mas isso é usado na lógica proposicional. Assim, tenho um conjunto de implicações. Então, A implica B, B implica A, e não sei, C implica not A, coisas assim. E queremos saber se esse conjunto de implicações tem uma solução, se é satisfazível. Isso pode ser resolvido através de componentes fortemente ligados, porque cada variável proposicional vai ser um nó e cada arco a cada implicação é um arco. Só que nós não podemos esquecer de contraposição, em que C e A é equivalente a dizer A implica not C. Então, nós sempre adicionamos estes dois arcos no grafo. Então, temos C implica A. Não, not A, desculpa. Not A. Not A é um vértice separado. Então, temos not C e temos A implica not C e not C. Isso já começa a ser um bocado complicado. Rapidamente. C implica not A. E o que não pode acontecer é que o literal e negação dessa variável, uma variável e negação da variável aparecem no mesmo componente fortemente ligado. Se isso acontecer, o conjunto não tem solução. Okay? Pronto, isso é só um exemplo à parte. Não vou agora entrar nisso, mas pronto, isso tem a ver com o facto que existe um algoritmo polinomial para decidir se um conjunto de implicações é satisfazível ou não. Agora estou a falar de lógica proposicional. Ok, isso era só um exemplo à parte. Agora, voltando ao Strongly Connected Components. Existe mais que um algoritmo, e vocês ainda vão ouvir de mais algoritmos no próximo ano, na ASA, na cadeira de ASA. Mas aqui vou falar de um algoritmo que acho que é muito intuitivo ou relativamente fácil de perceber e funciona de maneira seguinte.
faço DFS. Depois, crio um grafo que chamamos um grafo transposto. Isso é um grafo onde fiz inversão de todos os arcos. Cada arco vai agora apontar no sentido oposto que apontava no grafo G. Então, vou dizer, troquei orientação dos arcos. Isso se chama grafo transposto. E depois faço DFS outra vez, mas no grafo transposto. E agora a parte muito importante, em ordem de finish time, inversa. No que obtemos no passo 1. Então fazemos de facto duas passagens do DFS. Primeira vez fazemos DFS no grafo original e depois crio esse grafo invertido, ou transposto, onde troco todas as orientações dos arcos e vou correr DFS outra vez nesse grafo transposto, só é importante que seja ordem inversa do finish time que eu calculei no primeiro passo. Então é realmente só isso. E depois, os componentes fortemente ligados são os resultados desses DFS. E cada dessa DFS vai fazer várias chamadas recursivas e cada nova origem vai determinar um componente fortemente ligado. Vou já mostrar exemplos, acho que vai ficar talvez mais claro que esse algoritmo mais abstrato. Começamos com alguma coisa simples. Aqui zero. Grafo G, A, B, C. E tenho os arcos só vão para frente. Ok, rápido. Qual é o DFS? Quais são os tempos de início e origem? Começamos aqui no A. Acho que já estou a ver aqui as respostas. 1, 2, 3. E só finish 4, 5, 6. Okay? Então, agora, qual é a ordem inversa? Qual é a ordem inversa do finish time? Inversa. Quem tem o finish time menor? É o C. E o maior é A. Então, se quero inversa, quero que o maior tem que ficar primeiro. Então, qual seria a ordem inversa por finish time?
inversa. Okay? ABC. É ABC porque A é 6, B é 5 e C é 4. Então 6, 5, 4, ordem inversa. Ok, agora, qual seria o grafo transposto? É a mesma coisa, assim já estou a ver a sugestão do Mário, só preciso trocar a ordem, a orientação dos arcos. Ok, então temos grafo transposto e começamos a visitar GT, o grafo transposto, pela ordem inversa do finish time, quer dizer ABC, chamando o DFS outra vez. Okay? Então, DFS, primeiro calculo DFS do A. Quais são os nós que vou visitar? Só A. Estou aqui a ver a resposta do Afonso. Eu vou só visitar A. Já mais nada. Quer dizer que A é um componente fortemente ligado. Okay, vou continuar com outros nós. Na minha ordem. E DFS do B só dá B. Aqui o Ricardo está a perguntar por que começa no A e não no C? Olha, isto é o algoritmo. O algoritmo visita em ordem inversa do finish time. E ordem inversa do finish time é ABC. Ok, então o último passo, DFS a partir do C. Também só vou ficar com C, porque aqui o A e B já foram marcados com o finish no GT. Quando eu chego a C, o B e A já são finished, já são terminados. Ok? Está bem. Então temos três componentes ligados, fortemente ligados, que é exatamente o que foi esperado. Agora, alguma coisa mais interessante, vamos considerar um grafo AB, assim. Vou começar DFS primeiro no A, fico com Q, quais seriam os tempos de início e finish? Tem só dois nós, é simples, né? Exato. 1, 2, acabou. 3, 4. Então, ordem inversa por finish time. É outra vez
A e B. A Luís está a perguntar se não começamos pelo B. Não, começamos pelo A. Assim, na verdade, esse exemplo é tudo simétrico, né? Assim, não importa. Mas, pronto, aqui, nesse grafo, se eu começar no A, tenho 1 no A, depois entro no B, B de bravo, tenho 2 aqui do B, já não tenho para onde ir, vou marcar como terminado no tempo 3, volto para A, já está terminado 4, ok? Pronto, este exemplo, obviamente tudo simétrico, não importa onde começo. Ok, então agora o grafo transposto, qual vai ser? É igual, ok? Isso é interessante, é totalmente igual. Isto é uma observação muito importante. Se eu troco a ordem dos arcos, a orientação dos arcos, isso não altera componentes fortemente ligados. Porque se eu tenho os caminhos entre os dois nós, trocando a orientação dos arcos, não vai invalidar estes caminhos. Os caminhos continuam a existir só com a orientação contrária, mas continuam a existir caminhos entre os dois nós. Então, aqui correndo DFS, fico com AB. Aí começo no A. É isso que era também esperado. Temos AB é um componente fortemente ligado só. Ok. Mais um exemplo. Vamos juntar a estas ideias num grafo. Fazemos um grafo com A, B, C. E posso agora voltar a B. Mas já não posso voltar a A. Então, A fica a parte. Rápido, qual é a ordem de visita? Se eu começar com A, quais são os tempos? Sugestões? Acho que estou a ver as respostas. Passo 3, 4, 5, 6. Ok? Ok. Então, ordem inversa é... Qual é a ordem inversa por Finstein? ABC. Trocando a orientação dos arcos, fico com o quê?
Exato. BC fica igual. Só que agora A está atingível a partir do B, mas não ao contrário. Aqui consegue-se ver como que funciona este algoritmo, porque agora eu vou começar o meu DFS a partir do A, que é o primeiro elemento na ordem de finish time inversa. Então, a primeira coisa que eu faço é DFS com A. E isto dá o quê? Só A. Não tenho mais nada para visitar. A é um componente. Depois vou fazer DFS do B. E aquilo vai, obviamente, visitar C também. Ok? Eu tenho dois componentes fortemente ligados, A e BC. E isso também é que era suposto, porque B e C conseguem se mutuamente atingir, entretanto, o nó A só tem acesso a B, mas B não tem acesso a no A. Pronto. Dúvidas? Eu só, pronto, queria dar alguma intuição muito rápida. Não vai ser uma prova formal, mas dar alguma intuição porque que este algoritmo funciona bem, corretamente. Se nós analisamos os casos, o que pode acontecer? Se eu tenho caminho do A e para B, e também um caminho de B para A, no grafo original, no grafo transposto também tenho estes caminhos, só ao contrário. Então, independente da ordem do finish time que tinha aqui no G, eu vou sempre visitar A e B no mesmo componente. Então, seja como for, A e B vão pertencer ao mesmo SCC. Mas agora, a parte mais complicada ou mais interessante é quando tenho um caminho, por exemplo, de A para B, mas não tenho o caminho ao contrário. Agora, duas coisas podem acontecer. Ou vou começar o DFS em A. Nesse caso, vou ficar com... Se eu começar em A, fico com 1, 2, 3, 4. Ou posso começar em B. Isso dá 1, 2, mais nada, 3, 4. E agora, isso é crucial.
independente do que fiz, o A fica primeiro na ordem inversa do finish time. E agora já dá para perceber porque A e B não vão ficar no mesmo componente, porque faço transposição, agora fico com caminho de B para A, mas não ao contrário. E faço DFS a partir do A e tem que ser A. E já não vai ser B porque nessa transposição não tenho como aceder B. E pronto, depois faço B. Fico com B só. E depois, pronto, o último caso que ainda não falei, se não existe nenhum caminho. Mas isso é simples, é? Se não tenho nenhum caminho, pronto, se não tenho nenhum caminho, no grafo transposto também não tenho nenhum caminho, então sim, com certeza fico com dois DFS, com DFS separados, com dois SECs separados. Ok? Há aqui dúvida se esse G é maiúsculo ou minúsculo. Pronto, é suposto ser maiúsculo, mas também não é assim tão importante. Né? Pronto, é um G. Okay? É um grafo. G é um grafo. Tá bem? Ok. Estamos na hora de terminar. Eu estava a pensar, pronto, o exame só vai ser daqui umas semanas. Se alguém tiver interesse, estava a pensar de fazer algum Kahoot, por exemplo, no semana antes do exame. Não sei se vocês tiverem interesse nisso. Se não, pronto, para mim também significa algum trabalho, mas não me importa fazer se pessoas tiverem